Botafogo recusa a proposta do Palmeiras por Danilo. O jogador está relacionado para a partida do Clube Carioca nessa quinta contra o Vitória pelo Brasileirão. Eu vou trazer aqui o vídeo, que é muito mais fácil do que eu ler a notícia. Mas ó, tenho uma informação exclusiva. E assim que a gente vê essa notícia, eu vou trazer a minha informação exclusiva. É uma parada que eu quero que vocês entendam que não é opinião, não é vontade, porque eu nem quero isso, mas é uma informação relevante e a gente precisa falar sobre isso. É algo que eu não vi ninguém soltando e eu nem queria ir atrás dessa notícia, tá? Vocês sabem que eu faço aqui análise, eu faço resenha, react, eu não tenho essa pretensão de ficar apurando, mas a gente acaba recebendo algumas coisas, né? Tem contatos dentro do Palmeiras, tem contatos próximos ao staff do Danilo, e acabou que chegou uma parada pra mim hoje que a gente precisa conversar sobre, mas primeiro vamos ver aí qual que é a notícia pra gente entender melhor essa parada. Vamos ver aqui o vídeo primeiro? Aí eu já trago a minha info exclusiva. Vambora. É que o Botafogo recusou a proposta do Palmeiras para ter o volante Danilo. O Botafogo, na manhã desta quinta-feira, se reuniu com os agentes do Danilo para decidir o futuro do jogador. E nessa reunião ficou decidido que essa proposta feita pelo Palmeiras não seria aceita e que Danilo entraria em campo pelo Botafogo nesta quinta-feira. O Botafogo enfrenta o Vitória no Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. O volante está relacionado, mas aguardava a reunião desta quinta-feira para saber qual seria o seu futuro. Com o Botafogo recusando essa proposta do Palmeiras, Danilo está à disposição de Franklin Carvalho e entrará em campo nesta quinta-feira. O Botafogo queria um valor entre 35 e 40 milhões de euros para vender o Danilo. O Palmeiras chegou em 28 milhões de euros, mas, segundo apurou o GE, o Palmeiras estava disposto até chegar a 30 milhões de euros, mas o Botafogo avisou que não aceitaria negociar o jogador com o clube paulista. Houve uma mudança de cenário muito porque o Botafogo tem a eminente chegada da GDA como nova investidora da SAF, então com um fluxo de caixa já um pouco melhor, o Botafogo entendeu que não era necessário fazer essa venda do Danilo para o Palmeiras e também é claro que o fato do Palmeiras ser um rival aqui do clube brasileiro, enfim, também pesou para o Botafogo não aceitar essa proposta. Boa info. Aqui eu já vou dar a minha opinião antes de dar a minha info. Eu jamais seria a favor do Palmeiras pagar 30 milhões de euros para contratar o Danilo. Jamais. Quero saber a opinião de vocês, vou trazer minha info já. Mas assim, o Danilo, se ele viesse para o Palmeiras por esse valor, seria a maior contratação da história do clube. Com todo respeito ao Danilo, que é uma cria, que é um cara que eu gosto, que tem uma história que é gigante na nossa história, multivitorioso. Cara, a maior contratação do clube, eu acho que é um peso muito grande para um jogador que chegaria no elenco do Palmeiras para ser um titular de uma posição que o Palmeiras já tem 2 titulares. O Palmeiras contrataria o Danilo para ou mudar de formação ou botar alguém no banco. A gente não tá falando de um jogador que chegaria, nossa, posição carente, a gente tá sem lateral direito, vamos contratar o Daniel Munhoz. Pra mim faria sentido contratar um lateral direito, contratar um meia camisa 10, tá ligado? Então assim, pra mim não faz sentido, essa é a minha opinião, mas eu tenho uma informação que vou deixar muito claro aqui pra vocês, vou explicar como é que surgiu essa informação, que é o seguinte: vocês sabem que eu trabalho com análise tática, eu faço essas lives pra gente trocar ideia, resenhar, brincar, eu não tenho vontade nenhuma de soltar informações. Inclusive eu falei pra Mari no privado que eu nem ia soltar essa info. Eu resolvi soltar aqui na live porque eu tenho respeito por vocês, pela minha audiência. Mas eu já tinha essa informação antes e eu não ia soltar por um único motivo. Porque eu sei que eu vou tomar porrada e porque eu sei que se as coisas não acontecerem, vão vir me chamar de mentiroso, de mau caráter. E sinceramente, eu sei que, você não deve ligar pra isso, cara. Me incomoda ainda, me incomoda. Eu saber que eu tô fazendo um trabalho honesto, ter tanta gente me chamando de mentiroso, pô, me incomoda, cara. Pô, Rick, você não deveria... Eu sei, cara, tô tratando em terapia, mas é algo que eu não superei ainda de saber lidar com isso, mano. Eu fico puto. Eu fico puto, pô, velho, tô fazendo um trabalho honesto aqui, a galera tá ofendendo meu caráter, mano. Eu não aprendi ainda a lidar com isso. Faz parte, somos seres humanos e eu admito isso. Então, eu não queria soltar informação. E aí, repito, eu não vivo de dar informação, tá? Eu acertar ou eu errar não vai mudar um centavo na minha conta. Eu vivo de fazer lives, trazendo análises, e é isso. Então, se eu acertar ou errar, tanto faz. Então não tem por que querer mentir, certo? Só pra deixar claro. Dito isso, vou falar um bagulho pra vocês.
rapidinho, galera. Eu quero trazer aqui pra vocês o nosso novo patrocinador que tá aqui apoiando a nossa live. Eu tô brincando, tô zoando. Tô zoando. Tem nada, não. Vou trazer, calma aí. Calma aí, pô, calma aí. É o seguinte, hoje de manhã eu tava fazendo as minhas análises, eu tô de saco cheio dessa história de Danilo, não quero que venha, quero que se dane. Até falei pra Mari, falei, mano, eu não quero saber de Danilo hoje, não quero nem que me mande nada. Só que como eu tenho algumas relações, as coisas chegaram pra mim, mano. E chegaram umas informações pra mim que eu fui perguntar e descobri que existe um outro mundo, que é o seguinte, falaram assim pra mim, a seguinte frase: se o Danilo jogar hoje, acabou? Foi uma pergunta, né? Acabou? Aí eu perguntei de volta, acabou, né? Porque é uma pessoa lá de dentro. Aí ele falou, não acabou. Aí eu tava lá, na moralzinha, tava lá fazendo minha análise, preparando um painel tático. Pô, eu não queria, fazendo um painel tático. Aí falou, não acabou. Eu falei, ai, não. Pô, não queria saber de Danilo hoje, cara, eu só queria fazer minhas análises, minha live ficar em paz. Aí eu perguntei, né, pra essa minha fonte que trabalha no Palmeiras, falei, como assim não acabou? Já com raiva, né, mano? Falei, porra, velho. Ele falou, o Botafogo tá pressionando o Palmeiras e tá tentando aumentar o valor do Danilo por meio dessa negociação com o Palmeiras. A diretoria do Botafogo está usando o Palmeiras para tentar aumentar o valor de mercado do Danilo, porque é isso, quanto mais se fala sobre o Danilo, mais valoriza, pô. Tá valorizando o Danilo. E a diretoria do Botafogo tá usando, o termo que foi me falado é esse, eu vou falar com toda a calma, mas é esse. O que me falaram foi, o Botafogo está usando a imprensa e a situação para valorizar o Danilo para tentar uma venda pro exterior. Ponto. O Botafogo não quer vender pro Palmeiras de jeito nenhum, porque o Botafogo jura que ele vai conseguir vender pro mercado exterior por um valor mais alto. Jura. Mas não tem nada, só tem o do Zenit, e o Danilo não quer o Zenit de jeito nenhum. Isso também é uma outra coisa que eu fiquei sabendo aí, que o pessoal do Zenit, o Danilo não quer ir pro Zenit, mano. O Danilo já falou pessoalmente que não quer ir pro Zenit, mas o pessoal do Zenit tá mandando a proposta pro staff, querendo colocar algumas bonificações, tipo, bizarras pro staff do Danilo. É tipo assim, ó, o Danilo não quer, aí os caras estão convencendo por meio da grana o staff a convencer o Danilo. E o staff já aceitou, mano. O staff quer ir pro Zenit. O staff quer que o Danilo vá pro Zenit. O Danilo não quer de jeito nenhum. O staff quer convencer de qualquer maneira o Danilo a ir pro Zenit. Por quê? Porque vão ganhar uma grana nessa brincadeira aí. E aí, o Botafogo, ele jura que ele vai receber uma proposta absurda do exterior. Essa proposta não existe. O que eu fiquei sabendo não existe nada além de Zenit. Não existe Chelsea, não existe Newcastle, não existe nada disso. Só tem o Zenit e o Danilo não quer ir pro Zenit. O Botafogo trucou. E aí tá o ponto. Eu fiquei sabendo que o Palmeiras, se o Danilo entrar em campo hoje, o Palmeiras ainda assim vai tentar contratar o Danilo. E aí vocês estão falando, meu amigo, qual que é a lógica do Palmeiras contratar o Danilo se ele tiver feito o 13º jogo? Aí foi o que essa pessoa me passou. É exatamente esse ponto. As pessoas estão achando que o 13º jogo, ele é a chave pro Palmeiras desistir, mas pelo contrário, esse 13º jogo é a chave que o Palmeiras pode usar posteriormente para convencer o Botafogo a vender por menos. Por quê? E aí, ó, loucura demais. Eu também acho. Tô só passando pra vocês. Sem sentido nenhum. Vou explicar pra vocês. Aí eu vou querer ouvir a opinião de vocês. O que eu ouvi é o seguinte. A janela, ela fecha... Deixa eu ver aqui. Eu tinha até anotado. A janela fecha no dia 11 de setembro. O Botafogo jura que até o dia 11 de setembro vai chegar uma oferta de 40 milhões do Chelsea, do Arsenal, do Real Madrid, da PQP. O Palmeiras está contando com isso, que isso se arraste até o final da janela. E saiu uma notícia recente, tá? Que o Palmeiras não tinha pressa nenhuma pra resolver. Eu lembro que quando saiu essa notícia, eu não lembro quem foi que apurou, falou, o Palmeiras não tem pressa pra resolver. A gente até debateu, falou, mas como não tem pressa? E se o Danilo jogar, pô? Não tem lógica, pô. Não tem lógica. Não tem pressa, o Danilo jogou, acabou. E aí, agora as coisas estão se encaixando. O Palmeiras não tem pressa mesmo. Se o Danilo jogar agora, o Palmeiras não vai manter a proposta. Mas ele vai ficar no aguardo, vai ficar em stand-by até o final da janela. Se essa proposta não chegar pro Botafogo até o fim da janela, o Palmeiras vai oferecer um valor mais baixo e vai colocar o Botafogo contra a parede. Ó, você estava esperando 40? Não chegou a 40, mas a gente não paga mais 30. Porque eu não vou pagar 30 milhões de euros para um jogador que não possa jogar o Campeonato Brasileiro. E aí vai vir o questionamento de vocês aí, que é o meu também. Não faz sentido comprar um cara que não vai poder jogar o Brasileirão. E foi o que eu falei pra essa pessoa. E aí ele me responde, a partir do dia 11 de setembro, faltarão 12 rodadas pra acabar o Brasileiro. 12. Dependendo de como as coisas estiverem, o Palmeiras lá jogando com 3 zagueiros e tudo mais, o Palmeiras não vai precisar do Danilo. O Palmeiras não precisa do Danilo pra 12 jogos. Seria útil, mas
daria pra sacrificar 12 jogos por baixar, sei lá, 10 milhões na proposta. Ele poderia jogar Copa do Brasil e Libertadores ainda pelo Palmeiras. Pra mim não faz sentido, não faz nenhum sentido. Quer dizer, faz todo sentido, tá? Eu não toparia, eu não gostaria disso. Essa é a minha informação, tá? O Palmeiras contrataria o cara daqui a 1 mês e meio, mais ou menos. Se o Botafogo não conseguisse essa proposta, e eu acho que não vai conseguir 40 milhões, 30 milhões, se o Botafogo não conseguir, o Palmeiras enviaria uma nova proposta, colocaria o Botafogo na parede, porque, ó, precisa vender o cara, mano. E vai tentar contratar ele por menos, por 20, por 15, não sei, cara. Aí eu não sei qual seria o valor, mas a estratégia seria exatamente essa. Ele tá valorizado, ele tá valendo 30 milhões, isso foi o que foi passado pra mim, tá? Não é pelo jogador, é porque o Botafogo tem o fator tempo nas mãos, por isso que o Palmeiras pagaria até 30. O que eu fiquei sabendo é isso. O Palmeiras vai tentar contratar o Danilo ainda até o final da janela, mesmo se ele fizer o 13º jogo, porque se o Palmeiras contrata ele ali na janela do dia, no finalzinho, dia 11, já vai estar na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí eu quero saber a opinião de vocês. Vou dar a minha opinião. Eu não gosto disso, cara. Eu acho que o Palmeiras já deveria ter largado essa ideia de Danilo e, pô, buscar um lateral direito, buscar um meia, compor um valor ali pra contratar um lateral direito bom, um meia bom, ou o Fabinho que tá de graça aí no mercado e segue o baile. Essa seria a minha opinião. Agora, o que chegou pra mim é o Palmeiras quer contratar o Danilo e usa esse 13º jogo como um trunfo pra desvalorizar o Danilo e contratar ele caso não venha uma proposta de fora. O que eu recebi é isso, não concordo, mas é a informação que eu tenho pra passar pra vocês aqui. Ah, mas isso é loucura! O Palmeiras fez isso com o Arthur do Red Bull Bragantino e com o Maurício. Vamos lembrar? O Maurício chegou sem poder jogar, acho que Copa do Brasil, né? O Arthur, não lembro o que ele não podia jogar, mas ele não podia jogar, acho que Copa do Brasil também. O Palmeiras já fez isso recentemente, de contratar jogador que não podia jogar alguma competição. E o brasileiro, faltando 12 rodadas, é pouco, pô. É quase um quarto do Brasileirão, então é pouco. Então o Palmeiras já fez isso. Não se espantem se o Palmeiras ainda tentar o Danilo mesmo nessa situação, ó. Se eu concordo? Repito, não concordo. Ele poderia jogar Copa do Brasil e Libertadores. Poderia jogar os dois Copa do Brasil, né? Ele poderia jogar Libertadores porque o Botafogo não jogou Libertadores. E ele pode jogar a Copa do Brasil porque o Botafogo caiu da Copa do Brasil, não foi? O Botafogo caiu da Copa do Brasil e ele não jogou a próxima fase. A próxima fase, a Copa do Brasil mudou o formato, tá? Você não pode jogar a Copa do Brasil por um outro clube se o jogador jogar na próxima fase, acho que é oitavas. Se ele jogar as oitavas, as fases anteriores não contavam. Então quem já jogou na Copa do Brasil e se transferir agora, pode jogar para um outro clube. E jogar a próxima fase aí não pode. E o Botafogo caiu na Copa do Brasil, né? É isso, ó. Também não concordo. Aí vai das opiniões da galera aí, pô. Eu só tô passando para vocês o que eu recebi, que é complexo, mano. Você curtiu esse vídeo? Então deixa o like, deixa o hype, não custa nada, mas deixa um comentário também porque eu quero saber a sua opinião, ela é muito importante aqui nesse canal, tá bom? Não deixe de se inscrever e eu separei alguns produtinhos aqui no Mercado Livre, entra por ele e compra alguma coisa que você vai ajudar o canal do Rico Covil. Você não vai gastar nada mais e você vai estar destinando uma parte da compra que você fizer pro canal do Rico Covil. Então dá essa força aí, pô. Se você precisar comprar alguma coisa aí, uma geladeira, um videogame, qualquer coisa, você entra aqui pelo produtinho que eu separei e aí você faz a sua pesquisa pelo aplicativo que vai contar uma comissão aqui pra nós, tá bom? Então, ó, tá passando outros vídeos aí, deixa o seu like, seu hype, tamo junto, é